pessoal, hoje no nosso bate-papo nós vamos falar um pouco sobre a China, né? Sobre a influência da China na política interna do Brasil, ok? Mas antes eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, desse um like, ok? E se inscreva no canal. É muito importante que você faça isso e também comente a publicação, né? O que você achou do vídeo, o que você gostou, o que você não gostou e o que você gostaria de ver e ouvir. Mas vamos lá. O nosso bate-papo vai começar ali em 1949, né, quando a China passa pela Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, tá? Um período que marcou a mudança do sistema de governo da China. A China vinha de uma monarquia, que foi derrubada por um governo provisório nacionalista, até que os comunistas, crescendo dentro desses movimentos, acabam tomando o poder em 1949. Dali começa um período muito sangrento e triste na história da China, né? Mao Tse-tung, liderando o país, inicia uma revolução cultural, né? Destituindo professores de universidades, de escolas, ou seja, toda a tradição chinesa acaba sendo jogada na lata do lixo. Professores foram humilhados em praças públicas, os seus familiares foram expostos ao ridículo, ou seja, é um regime de humilhação de fato, né? E a destruição de um passado chinês, coisa que faz bem parte de todo o pensamento revolucionário, né? É apagar tudo aquilo que você viveu para começar uma vida nova, que segundo eles seria o ideal de vida, tá? Então a China, ela começa nesse período, né, apostando em um trabalho baseado no campo, através da agricultura, achando que iria, através da agricultura, desenvolver a sua economia e sustentar, né, o seu povo. Eles imaginavam que a produção seria muito grande, que eles teriam o suficiente para alimentar o povo e o excedente seria vendido, seria exportado. Mas foi um fracasso. As pessoas passaram fome, tá entendendo? Houveram algumas pessoas que se rebelaram contra o sistema e acabaram sendo esmagados. Muitas pessoas foram fuziladas, tá? Famílias inteiras desapareceram. E, infelizmente, essa é uma realidade que até hoje existe na China. Tá? Aqui no Brasil, o nosso ex-presidente, que foi deposto, né, pelo regime militar, João Goulart, em 64, teve uma aproximação perigosa com a China. Inclusive até o partido, o PDT, diz que se João Goulart fosse vivo hoje, tivesse feito aquilo, seria digno de um prêmio Nobel. Ou seja, ele tinha uma admiração pelo governo chinês, pela ação do Partido Comunista. Tá? Aqui no Brasil ele vinha com um papo de reforma agrária, né? Uma mudança no sistema educacional, ou seja, era um trabalho de doutrinação que seria iniciado aqui no Brasil através de João Goulart. Mas aí o trabalho deu nas águas, porque o exército sentiu, a sociedade pressionou e acabou retirando João Goulart, iniciando aí, né, um período de ditadura militar no Brasil. Tudo isso devido à aproximação de João Goulart com o governo chinês naquele período. E hoje, mais uma vez, estamos flertando com o perigo, né? A China é um país muito grande. É um território gigantesco, uma população enorme, e esse povo tem uma dificuldade muito grande, principalmente na produção de alimentos, né? A China ela não consegue produzir o suficiente para alimentar o seu próprio povo. Então eles precisam ter uma área de infraestrutura, principalmente nesse ramo, né, no ramo da alimentação, muito grande. Como não cabe mais dentro da China, e não há condições de se desenvolver essa produção gigantesca de alimento, então eles precisam de territórios fora da China. É aí que começa o grande problema, né? A China, como todo país socialista, estava passando por problemas financeiros absurdos, porque não dá para sustentar a máquina. O governo, como a gente já falou em outros vídeos, não trabalha. Quem trabalha é o povo. Para isso, o governo necessita de arrecadação. Então, para contrabalançar, né, essa diferença na sociedade, eles abrem mão, né, de seus princípios econômicos e adotam um capitalismo selvagem, um capitalismo bandido, né, metacapitalismo.
Tudo isso, todas as empresas, obviamente, subsidiadas e ligadas ao governo. Mesmo aquelas que não são estatais, têm uma cota, né, que precisa ser repassada ao governo, que é uma coisa absurda, gigantesca. Mas os chineses ganham muito dinheiro com isso, né? E como eles ganham dinheiro? Ganham dinheiro, infelizmente, utilizando mão de obra barata ou escrava, né, porque aqueles países satélites ali na China, né, muitos deles, as pessoas trabalham em ritmo de escravidão para poder suprir as necessidades industriais da China. Tá? Na China não se respeita patentes. As patentes são quebradas na China. Então, os produtos que eles produzem acabam saindo mais barato para exportação. Quem compra deles acaba comprando produtos mais baratos, mas nessas condições que a gente já sabe, né? Burlando completamente os contratos, né? Fazendo com que os contratos regidos pelo comércio exterior sejam completamente ignorados. Né? Esse não é o capitalismo que a gente quer viver. E esse é justamente o capitalismo que foi implantado dentro do regime comunista chinês. Como eles têm muito dinheiro, eles vão nesses países que estão passando por dificuldade financeira. Eles fizeram isso com a Grécia, fizeram isso com a França. E no território africano, ali na região do Sahel, por exemplo, eles bancam todas aquelas obras de infraestrutura, né, a título de empréstimo. E quando esses países demonstram dificuldade para pagar essa dívida, o que eles fazem? Refazem os contratos e passam a explorar aquelas obras que foram construídas. Normalmente são portos, né, áreas gigantescas para a agricultura, tá entendendo? Toda uma questão que favorece a eles, sem nenhum ônus para eles por determinado tempo. Na África, por exemplo, tem porto lá que foi construído, que eles têm a possibilidade de explorar aqueles portos por 90 anos, 99 anos, sem precisar pagar aquele governo que eles emprestaram dinheiro. Ou seja, é uma troca, tá entendendo? Na qual só eles são beneficiados. E eles estão se espalhando pelo mundo com isso. Aqui no Brasil, o agente deles, aquele que age para o governo, aquele que age para o governo comunista, é o embaixador chinês aqui no Brasil. Esse camarada, ele consegue trafegar nos meandros de Brasília, tá? Se reunir com políticos, com governadores, principalmente governadores, né? O Ebanez Rocha, por exemplo, do Distrito Federal, o nosso amigo lá de São Paulo, João Dória, ok? Então ele passa a ter esses governos locais nas mãos deles, tá? Fechando parcerias comerciais, e daqui a pouco eles estarão tomando esses lugares. E um grande risco que nós corremos é com os nossos partidos. Como nós temos muitos partidos no Brasil, a gente sabe que a reforma política é necessária para diminuir essa quantidade de partido. Esse governo chinês, ele pode muito bem chegar, se infiltrar nesses partidos, bancando, né, bancando por baixo dos panos as suas campanhas, apoiando o candidato, como foi o caso do PDT com o então candidato Ciro Gomes, na última eleição para presidente. Com isso, eles vão ganhando representatividade dentro do Brasil. Toda vez que alguém levanta sua voz contra isso, como foi o caso, por exemplo, do ex-ministro da Educação, Weintraub, foi levado aí ao Tribunal Superior Federal, né, o Superior Tribunal Federal, para dar explicações a respeito de declarações que ele teria dado, que teriam sido declarações xenófobas. Só que as pessoas estão confundindo isso. A questão não é o povo chinês. As pessoas aqui no Brasil, principalmente esses opositores, não têm problema com o povo chinês, e sim com o regime comunista que governa aquele país. Não tem nada a ver com o povo. Aliás, o povo sofre com isso. Se os hábitos alimentares daquele povo hoje são complicados, se alimentam de cães, né, de insetos e de outros animais silvestres, é justamente devido à fome que teve no período, tá, da Revolução Chinesa. Então não há nenhum problema do brasileiro com o chinês, e sim com a colocação do governo comunista. Então tudo isso precisa ser muito bem visto aqui no Brasil, precisa ser analisado com muito cuidado. Porque se nós continuarmos sofrendo, tá, influência de um governo perigoso como é o governo chinês, que é o Partido Comunista,
tá? Nós estaremos nos vendendo. Por exemplo, nesse momento, no dia de hoje, os Estados Unidos expulsou lá de Houston o embaixador chinês. Há lá suspeitas de envolvimento de hackers, né, chineses que tenham entrado no sistema americano para poder olhar lá a produção de vacina para o Covid-19, que aliás infelizmente, veio da China, querendo ou não querendo. Então a gente chama de vírus chinês por isso. E aqui no Brasil nós estamos passando por esse problema. É muito importante que você, quando for votar nas próximas eleições, principalmente nos cargos do Legislativo lá de Brasília, né, Legislativo Federal, é que você observe se o partido que você está escolhendo, tá, se o candidato que você está escolhendo não tem financiamento ou o rabo preso através de contratos com o governo chinês. Tá? E tudo isso está sendo alinhavado aqui no Brasil pelo embaixador da China. Muito obrigado por mais esse vídeo, pela sua atenção aqui no canal e agradeço mais uma vez a sua presença e até o nosso próximo encontro.